Olá, bem-vindos a mais uma entrevista possível com. Hoje voltamos já à banda desenhada, já há algum tempo que não estávamos a falar de banda desenhada, e trago mais uma menina aqui à nossa rubrica, desta vez para representar as edições de Vir, trago aqui Ana Lopes. Olá, Ana, bem-vinda. Olá, boa tarde, olá. Tudo bem, Hugo? A Ana não é a editora da Devir, mas eu acho que é quem é coordenadora editorial da parte da mangá, pelo menos, certo? Correto, Ana, sim. apesar do teu nos livros apenas dizer como adaptação gráfica, mas eu acho que é mais ou menos isso, não é? Coordenadora. Sim, sou coordenadora editorial não só do mangá, de todas as edições da Devir. De todas as edições da Devir, e embora obviamente que o mangá esteja em força, em forte presença na Devir, e relativamente ao resto, que está assim um bocadinho mais distanciado. Ana, olha, muito obrigado então por teres aceitado este convite. Eu queria começar já, até estamos muito perto aqui do Iberanime, e eu queria começar porque este mês anunciaram logo, não sei se foi no final do mês passado, se foi no início deste mês, anunciaram dois mangás no início e agora mais três perto do festival. Sim, Isto é uma sim. questão de marketing ou também de logística? Tem a ver com logística. É uma questão, quer dizer, tem a ver com logística, sim, tem a ver com, às vezes, os timings para recebermos os livros. Pronto. E nós, quando não os conseguimos receber todos ao mesmo tempo, o que nós gostamos mesmo é de fazer os lançamentos todos de uma vez, mas quando não conseguimos fazer isso, então nesse caso marcamos dois períodos de lançamento no mês, já aconteceu anteriormente. Muito bem. E uma das grandes novidades é o Jujutsu Kaisen. O anúncio deste lançamento foi perto do anúncio da Sony Pictures Portugal na distribuição do filme nos cinemas. Penso que já houve outro caso semelhante. Acho que estou recordado. Eu não sei se foi com o Demon Slayer ou foi com outra Exato, franquia que sim. aconteceu. Demon Slayer. Este tipo de movimento do mercado são pensados em conjunto com a Big Picture Films, ou trata-se de coincidência? Ou como é que isto é feito? Não, eles não, quer dizer, é assim, no início a primeira colaboração que fizemos com eles foi com o My Hero Academia, portanto, quando eles lançaram o filme do My Hero Academia em Portugal, que nós Isso. já tínhamos o mangá a começar, já não sei em que número é que estávamos, mas não estávamos no número 1. Pronto, desde aí que estabelecemos esta relação com eles dessa vez, que isto aliás não correu muito bem porque foi em 2020, precisamente no início da pandemia, e acabámos por ter que cancelar parte das coisas que tínhamos preparado em conjunto, e depois desde aí mantivemos o contacto, portanto, e eles não agendam por nossa casa, como é lógico, não é? Eles têm um período, normalmente propõem-nos ou contactam-nos e informam-nos que o anime não sei o quê está previsto para ser a estreia no dia tal. Às vezes conseguimos coordenar ações juntos, portanto, neste caso aconteceu que o anime vai estrear dia 19, portanto amanhã é a estreia, dia 19, quinta-feira, e o Iberanime, que é dia 21, vai ter o pré-lançamento do mangá. Foi uma coincidência. Mas quer dizer que eles então contactam, quando eles estão a pensar em lançar algum filme de anime, eles Eles contactam primeiro informam-nos. Sim, à não, eles informa. informam-nos, eles não temos nenhum tipo, temos uma relação cordial, não é? Pronto, colaboração, conhecemos-nos, eles informam-nos, às vezes pedem-nos ajuda com determinadas questões, como, sei lá, traduções ou os termos que vão usar para as dobragens, etc. Mas logicamente tem uma agenda própria que é diferente da nossa, como é lógico, não é? Neste caso aconteceu, pronto, estarmos os dois a fazer isto ao mesmo tempo praticamente. Ok. Quer dizer, mas eu nunca houve então aquela tentativa de vamos fazer aqui uma parceria, vocês estão lá, distribuem mangás, ou fazem alguma publicidade, ou assim, nunca houve assim nenhum interesse Sim, deste género. claro que houve, e já fizemos isso, portanto, fizemos isso numa Comic Con que foi para aí em 2019, com o My Hero aliás, eu estava aqui a dizer que em 2020 tinha sido o My Hero Academia, mas estou My enganada, Hero. era o Demon Slayer, é que foi lançado, é que foi para o circuito comercial em 2020. E correu mal porque foi precisamente na altura que fecharam os cinemas, portanto acabámos por não conseguir fazer nada em conjunto com eles. Mas o que nós normalmente propomos é, e no caso do My Hero Academia aconteceu na Comic Con, houve, por exemplo, as pessoas que faziam a dobragem e que fazem a dobragem do anime,
estiveram na Comic Con num evento próprio da Big Pictures e eles contactaram connosco e nós oferecemos livros durante essa apresentação do filme, ou já não sei o que era, mas nós oferecemos livros. Tentámos fazer nas antestreias do Demon Slayer e não correu bem por causa desta questão de terem fechado os cinemas, acabámos por não conseguir chegar às pessoas, porque foi mesmo no fim de semana, eu lembro-me que foi em março, que foi toda a gente para casa, pronto, e acabou por não acontecer. Mas sim, normalmente às vezes conseguimos reunir sinergias para fazer coisas em conjunto. E agora para o Ibranim, há alguma coisa em conjunto? Relativamente ao Jujutsu Kaisen, por exemplo? Não, porque apesar da data deles ser muito próxima da nossa, por uma questão logística da nossa parte, nós não conseguimos ter, portanto, eles tinham que ter os livros todos amanhã, hoje, não é? Para uma coisa que nós propusemos, ou que nós estamos sempre abertos a fazer com eles, é, por exemplo, oferecer livros nas antestreias. Mas não conseguimos, portanto, nós estamos mesmo, recebemos o livro há pouquíssimo tempo, não conseguimos organizar isto. E depois há aqui outra questão, que é o filme que vai sair é a história do episódio 0, portanto, não é a história do número 1 do Jujutsu Kaisen. Como nós íamos fazer o pré-lançamento do número 1, com estas questões todas de coincidir, de enviar livros, etc., acabámos por não fazer nada agora. Pronto, não achamos que podia ser interessante, mas não. O facto de não ser a mesma história tornou-se também Exato. um bocadinho. Pronto. Exato, mas não, eu penso que é uma prequela à história do livro, não, o filme, não sabes? Sei, o filme, não, não é uma prequela, exatamente, portanto, é anterior à história, é o capítulo 0, é o que o Pronto, autor chamou. acaba por haver sempre um bocadinho também de ligação, nesse caso, sendo a história 0, ou seja, o início do início, Os personagens não e são se os calhar, mesmos. não são os mesmos. Não, é mesmo uma história à parte. Eu não sei se ele fez, por acaso, se ele fez isso antes de fazer, de serializar o resto dos volumes. Sei que é uma história à parte, os personagens são diferentes e sabemos também que no Japão foi editada só com o número 3, com o volume 3 da coleção. Portanto, que é o que nós também estamos a pensar fazer aqui. Sim. Portanto, a história é diferente. É diferente da história da coleção, da série que nós estamos a Exato. editar. Ok. Olha, o José de Freitas, que já foi diretor também da Devir, ele disse-me que quando há os filmes adaptados de banda desenhada no cinema, que isso nunca vai interferir muito nas vendas dos livros. Isto é mais na parte dos cómics americanos, ou seja, se sai um filme agora, por exemplo, do Doutor Estranho, não é por causa disso que vai vender mais livros do Doutor Estranho em Portugal. No mangá, achas que isso também acontece? Por exemplo, quando estreia uma série de anime que vocês têm o mangá, vocês sentem alguma diferença no nível de vendas, de subida ou não? Ou também basicamente é a mesma coisa, não interfere muito com as vendas? Eu acho que não propriamente os filmes no cinema, mas Sim, eu muito. estava a falar mais nas séries, sim, Estás nas a séries da falar nas televisão. séries, pronto. Muito, por exemplo, as coisas na Netflix, e em canais de televisão quando passam, eu acho que há alguma interferência, porque os miúdos ficam sujeitos à série. Portanto, há miúdos que já conhecem, há outros que não conhecem, mas que começam a ver. E depois, eventualmente, não são todos, porque o público da anime não é o mesmo público do mangá, não é? Pronto, há uns que leem, outros que não. Sim, Mas alguns miúdos, por arrasto, também vão ler as séries. Nós notámos isso ultimamente, por exemplo, com o Naruto. Eu penso que voltou a dar o Naruto na televisão genérica, que nem sequer é na Netflix, e por arrasto tivemos os pais e miúdos a contactarem-nos em eventos, etc., a perguntar ou a querer saber do Naruto, a querer colecionar, etc. Portanto, eu não sei se em termos expressivos isso é muito representativo, pronto, não faço ideia, exato.
Mas acho que sim, que é capaz de haver alguma coisa que seja transversal e que as pessoas vão à procura de um dos produtos por estarem a ver o outro ou por estarem a ler. Eu acho que sim, que é capaz de. Tu, quando fazes um festival e estás no stand, não sentes isso? Os miúdos irem ter contigo ou ter com algum colaborador da Devi que esteja no stand e perguntar, até por causa da série, está a passar esta série, não sei o quê, vocês têm o livro ou qualquer coisa, sentem isso? Sim, eles às vezes perguntam, mas normalmente quando vêm ter connosco já conhecem, quer dizer, não conhecem. Há uma situação que às vezes não conhecem a Devir, ou grande, ultimamente já Ok. é menos, mas acontecia muito os miúdos chegarem ao stand e dizer: "Ih, estes têm Naruto, não sei quê, ou têm Demon Slayer, olha o Demon Slayer". Pronto, e nem sabia que isto, os miúdos pequenos, logicamente, que leem normalmente em português, não é? Claro. Não sei, há alguns que não sabem, outros que já vêm mesmo, que sabem que nós temos os livros e vêm para comprar os livros, mas pronto, normalmente já conhecem as séries, portanto vêm e veem que pronto, já conhecem as séries, não nos perguntam sequer ou não querem saber de. Claro. Já estão informados, são muito mais informados hoje em dia. Yeah, E, acabamos de e ter. qual é, e qual é a importância de vocês irem a eventos como o Iberanime ou até um bocadinho mais fora, como o Festival da Amadora ou outros? A importância de estar fisicamente disponível para receber os leitores e fãs. Eu acho que é muito importante, é uma experiência de que nós, dá muito trabalho, a logística dá muito trabalho, mesmo a própria presença é normalmente puxada, quer dizer, dependendo dos eventos, podem ser muitas horas de trabalho em sítios fechados, mas eu acho que é muito gratificante, falando pela minha experiência, eu gosto muito de contactar, com o público, com estes clientes finais diretamente, não é? Uhum, É uma forma de nós recebermos muitas vezes feedback que não temos de outra maneira, porque temos muitos miúdos ou muitos pais que de facto nos contactam por mail, mas o contacto é diferente, é mais distanciado. E os pais vão aos eventos e levam os miúdos, e os miúdos falam o que é que gostam, o que é que não gostam, o que é que conhecem. Eu acho que é muito interessante e é muito divertido também contactar sim. com as pessoas desta maneira. Eu não sei se vocês estiveram na Comic Con, pelo menos a parte de banda desenhada. A Comic Con não é um evento que vale a pena. Ou é? Quer dizer, é assim, este ano não tivemos, ou o ano passado não estivemos. Costumamos estar, portanto, o último que eu acho que foi em 2019, nós estivemos. É sempre interessante do ponto de vista do contacto com o público. É um evento mais direcionado para um tipo de banda desenhada ou para um tipo de público diferente do nosso, portanto, muito mais para o cómic americano, para as séries americanas, não tanto para a cultura japonesa. Hum, É assim, eu ouvi algumas reclamações em relação a esta última versão da Comic Con. Eu acho que de qualquer forma, nos moldes em que eles costumavam fazer, e o último a que nós assistimos, ou onde estivemos presentes, foi no Passeio Marítimo de Algés. Eu acho que foi interessante, acho que é interessante também, não é o Iberanime, não tem nada a ver. O Iberanime é de facto o nosso evento principal durante o Claro. ano. Mas de qualquer forma acho que tem também o retorno das pessoas e o facto das pessoas conseguirem contactar com a editora, sem ser pelas vias digitais, eu acho que sim, que vale a pena de qualquer forma. Muito bem, olha, estamos a meio de 2022. Podes revelar quais são as séries que atualmente mais vendem? Não posso, quer dizer, não posso revelar os nossos best-sellers, que nós revelamos sempre no princípio ou no fim do ano, não é? Sim. Continua a ser o Demon Slayer. O Spy Family também tem tido um bom desempenho. Estamos a apostar no Jujutsu Kaisen, vamos ver o que é que acontece. E depois, os velhinhos, o Dead Note continua a ter também um Pois. excelente desempenho. O Naruto, que era o que eu estava a dizer, né? Houve aqui um reviver do Ou seja, Naruto. aquilo já vai no número 40 e quê? 44? 40, O Naruto vai no 42, acabámos de lançar o 40, 42. vai Sim, no sim, 42 e ainda continua a ser continua. a vender bem, apesar, porque geralmente os números 1, 2, 3 vendem sempre bem, depois começam as vendas a cair, mas no Naruto continua ali forte, já estou a ver. Continua, sim. Eu acho que, houve aí uma altura em que nós sentíamos, de facto, tínhamos poucos colecionadores, portanto, via-se
o que é que acontecia na cauda, não é, nestes últimos números. Eu acho que neste momento não, acho que já há muita gente a ler Naruto, há muitos miúdos que estão informados de quando é que começa o Shippuden e os arcos de história e não sei o quê, e querem começar a ler no número não sei o quê, em vez de começar no número um andam para aí, porque veem os episódios e querem seguir, pronto. Portanto, eu acho que o Naruto é um dos nossos é um dos nossos livros mais queridos, uma das nossas histórias mais queridas e tem sido uma boa surpresa, desde para aí há 2 anos para cá, acho eu. Engraçado. Engraçado. Também, se calhar, como tinhas dito, ele voltou a passar, ou se calhar passaram no canal de televisão, não é? E então, se Sim, calhar, isso também ajudou um bocadinho outra vez a alavancar nestes últimos 2 anos. Ah, mas ainda bem que isso acontece, porque geralmente o pessoal tem muito medo das séries canceladas e que acontecem em todas as editoras. Acho que quase todas as editoras têm séries canceladas porque realmente deixam de vender e há alguma dificuldade não há. As editoras pequenas são editoras em Portugal são empresas pequenas, digamos assim, na uhum, parte uhum. a comparar com outros países, e às vezes não têm arcabouço de ter realmente uma série que dê prejuízo eh, para poder pagar essa série, porque não, é, não tem tanto um catálogo assim tão grande que consiga injetar dinheiro de outras séries para essas que não estou a vender. E portanto é bom que isso aconteça. E já agora, por falar no Jujutsu Kaisen, que também disseste que tinhas uma grande expectativa, que era mesmo essa pergunta que eu ia te fazer, porque o anúncio do filme, do Jujutsu Kaisen Zero, o filme, tem tido uma procura muito anormal no site do Central Comics. O Uhum. artigo já tem vários milhares de leituras, tem muito mais do que quando anunciámos o Demon Slayer, por exemplo, ou o My Hero Academia, ou até mesmo filmes como o Dragon Ball, quando sai algum novo. Portanto, tem sido mesmo incrível. Ainda ontem teve quase mil leituras só num dia. Nós anunciámos isto já há alguns dias, quase todos os dias está ali entre os 500 e os 1000, portanto já há vários milhares de pessoas que leram o artigo, sendo ainda para mais que o Central Comics não é um site dedicado só ao mangá e ao anime, é Sim, de sim. várias culturas, não é? Falamos Uhum, de tudo, uhum. portanto eu acho que tem sido uma procura mesmo fora do normal. Achas que vai ser o novo best-seller da Devir? Vocês estão com essa esperança, pelo Esperemos, menos? esperemos que sim, eu espero que sim. Quer dizer, o Demon Slayer foi um fenómeno que até em termos de expectativas nossas ultrapassou mesmo as nossas expectativas, portanto nós estávamos à espera que corresse bem, mas o que acontece nos outros mercados, mesmo a nível europeu, nem sempre ou quase nunca se reflete em Portugal, não é? Ainda por cima, pronto, o maior mercado de mangá europeu é a França, e França qualquer coisa chega aos milhões de livros, porque eles leem todos Claro, imenso, não tem nada a ver. Pronto, mas correu bem. E este Jujutsu Kaisen, nós também esperamos que sim e achamos, portanto, era um livro que muita gente, tivemos sempre muitos pedidos, muita gente a falar se íamos editar, se não íamos editar. Eu espero que sim, estamos apostados nisso, esperemos que sim, que corra bem, e acho que pode ser o nosso próximo best-seller, sim. quando tu dizes que tens muita gente a pedir, isso geralmente é feito através das redes sociais, certo? Redes sociais, nos eventos, por mail, temos muitos contactos também de miúdos através dos mails que perguntam se temos este, se temos aquele, se vamos editar isto ou aquilo. Sim, em várias plataformas, sempre tivemos contactos nesse sentido. E vocês conseguem responder aos fãs todos? Ou é Quer dizer, difícil? é difícil, mas vamos conseguindo, ou vamos tentando pelo menos, quer dizer, por exemplo, nos mails, às vezes demoramos um bocado mais, mas respondemos, sim, sempre que nos Uhum. perguntam alguma coisa, respondemos. As redes sociais, também respondemos, às vezes tentamos responder, sei lá, em 24 horas, é uma coisa muito mais imediata, não é? A pessoa manda aquilo e quer Sim. saber logo a resposta. E pronto, e face a face temos todo o prazer em responder e damos e dizemos sempre às pessoas Claro. o que e Claro. respondemos sempre o melhor possível, sim. Olha, e por falar em pedidos e por falar em Dragon Ball, eu tenho apanhado muita gente a pedir para vir pegar nesta série. Às vezes até me dizem a mim assim: pá, tens que falar com eles para lançar o Dragon Ball. Assim, "Pá, e o que é que eu mando?" E não mandei nada. Falar para pegar nesta. Porque, até por casa não terminou, ficando-se até pelo 14, pelo volume 14. Sim. Um,
Mas, claro, já houve essa série editada em Portugal e de forma completa, e que foi da Planeta da Agostina, embora a qualidade dos livros seja um bocado fraquinha, e já foi há muito, muito tempo. Algumas pessoas até estão a sugerir que quer a ficha era logo diretamente como uma cena mais antiga e são muitos volumes, ser diretamente logo aqui naquele formato estilo Visby, que estás a ver, com três Sim, livros num só, num formato um pouco maior. Eu queria saber se também recebem esses pedidos diretamente e se já alguma vez já pensaram nessa possibilidade. epá, recebemos Dragon Ball, o Boruto, o sei lá, tudo e mais alguma coisa, não é? Nós agora, One Piece, não é? o One Piece, que é o nosso próximo, como é que se diz? O nosso próximo, a nossa próxima saga, digamos assim, e como, apesar disto, apesar dos, sei lá, do crescimento do mangá em Portugal, nós continuamos a ser uma estrutura pequena e uma editora pequena, continuamos a ver-nos como uma Claro. editora pequena, temos que dar um passo de cada vez, ou então pelo menos temos que dar o passo ao nível das nossas pernas. É assim, neste momento, de facto, nós estamos empenhados, vamos ter o One Piece, o livro está atrasado por causa de todas as questões de aprovação, de tradução, de, pronto, coisas E o que One Piece também vai ser no formato normal, de o One Piece individuais? vai ser 3 num 1, vai ter 3 volumes Então vai num, ser. Mas vai ser omnibus. tipo este formato Big Não, Viz, ou um formato normal? é o formato normal, tem que ser o formato normal, aliás, porque o Japão não deixa licenciar para um formato diferente. Isto tem a ver com as edições originais que eles têm, e eles lá têm o formato de 3 volumes num, mas em formato tankobon, portanto, o nosso tamanho normal, como o tamanho do Sim. Naruto, etc. Portanto, temos que fazer isso com esse tamanho, não podemos fugir ao tamanho, mas vamos fazer 3 volumes num. Ok, Ora, 3 volumes num é o triplo do trabalho, não é? E os claro. primeiros são sempre mais difíceis de arrancar. Portanto, neste momento estamos focados em conseguir este ano cumprir o plano de editar o que nos tínhamos proposto de editar o One Piece, pelo menos 3 livros, que equivale a 9, não é? E mais as coisas todas que anunciámos, e não está previsto o Dragon Ball. E, eventualmente, não sei se é uma coisa, pronto, que às vezes o Rui Santos fala, que a Uhum. Shueisha também gostava que nós fizéssemos, não sei, não sei, este ano não, talvez para o ano ou para o outro, não sei, não, diga a mesma Então, coisa que diga às outras pessoas, não é? Não temos projetos para fazer isso. olha, e eu que sou mais distraído, não é só distraído, mas tenho demasiadas coisas para ver e para estar atento. Não sei que mais é que vocês já anunciaram para além do One Piece, porque o One Piece já sabia, mas já disseste agora que anunciaram mais alguma coisa. O que é que podes revelar então? Então, nós anunciámos o One Piece, o Monster, um, o Sunny também, do Matsumoto, que são três livros, estão aí na calha também, Ok. estão E vão ser atrasados. vai ser em individual ou vai ser também num volume só? Vai ser, portanto, são 3 livros, mas cada livro tem 400 páginas. E Ok, ok, o Sunny tem um formato A5, é o formato do Black Edition. ok. O, hum, o Monster também tem um formato A5, mas vai respeitar o formato original deles, que tem aquelas capas e tem, pronto, temos sempre que seguir o modelo também japonês. Eu Uhum. penso que estes são 9 volumes, 7 ou 9, acho que são 9. Pronto, e vai ser editado em 9 volumes. O que é que nós É o anunciamos? Monster do Naoki Urasawa, certo? Estás a Exato, sim, falar? Ok. exatamente, exatamente. E depois ainda não temos. Temos outra coisa também na calha, que é do Junji Ito, mas que ainda não está também Boa. finalizado. Estamos a aguardar últimas. Pronto, este crescimento do mangá em Portugal também se refletiu, ou vem no seguimento do crescimento do mangá a nível europeu, e quem faz as aprovações é o licenciador que trabalha a nível da Europa. Portanto, eles Uhum. neste momento não têm mãos a medir, e acabam por atrasar às vezes, porque não têm tempo para fazer isto tudo, não é? As coisas têm demorado mais tempo do que é habitual. Ainda para mais, estes livros especiais, que são livros de autores, por exemplo, o Naoki Urasawa, que é um clássico, não é? Pronto,
Sim, São livros que normalmente eles têm muito cuidado com eles, portanto aquilo tem que ser absolutamente igual aos originais. Também demoram mais tempo a aprovar, porque tem que ir ao Japão, o autor ou a família do autor tem que dar a aprovação, aquilo é tudo escrutinado e visto até ao último detalhe, portanto, e as coisas às vezes não demoram um mês, nem 2 meses, demora mais tempo, claro, portanto está tudo um bocado atrasado. Isto era o que nós tínhamos previsto ainda lançar no primeiro semestre, não vai cumprir o primeiro semestre. exato. Em relação ao segundo semestre, ainda não temos também aprovações do que queremos, portanto, ainda não posso adiantar, mas esperamos também Ok, ter novidades e esperemos conseguir revelá-las, não sei, para aí em julho, agosto, espero eu, não é? Conseguir revelar ok. essas novidades, vamos ver. Uma coisa que eu não percebi foi que o Monster será em álbuns duplos, é? Não, o Monster tem, cada álbum tem à volta de 300 e tal, 400 páginas também, portanto, e respeita o original. Eles têm que respeitar Ok. mesmo a partição da história e Mas tudo eu acho que a mais. edição inglesa são normais de 200 páginas, acho eu. Eles, se calhar, isto é como é que se chama? Não sei o que, Collected Edition, acho que é como eles lhe chamam. Ah, É uma que no original tem umas capas com umas badanas, etc. E uhum. provavelmente eles partiram o livro para caber. Eu agora não tenho presente se são os 7, se são os 9 volumes, portanto, mas para caber. Eu acho que é à volta de 18 volumes que eu conheço Pois, da versão inglesa, portanto, que eu já cheguei, pronto, quando tínhamos a loja, nós vendíamos muito bem o Monster, e eu tenho a impressão que é à volta de, por aí de 18 volumes, será? E pois é aí possível. dão uns tais 9 que estás Então, sim, a falar. exato, e eles juntaram. Ok. Olha, tens seguido as pequenas editoras como a Midori e a Sendai, por exemplo, achas que é bom para o mercado? Eu acho que é bom para o mercado. Tenho visto as coisas a Midori por acaso não tenho seguido. Tenho visto as coisas da Sendai, Uhum, nomeadamente, pronto, vejo os livros, também às vezes ouço as resenhas nas redes sociais, não é? sim, Acho que é bom para o mercado, claro, hum, nós conhecemos isto, não é? A concorrência torna cada uma dos participantes melhor, supostamente, exato. não é? Portanto, as pessoas tentam também acompanhar e estar à altura da concorrência que têm. Além disso, desmultiplica um bocado o tipo de oferta, como é lógico, não é? De repente as pessoas Claro, têm, e isso também faz com que os leitores estejam sujeitos a outro tipo de banda desenhada japonesa, tenham acesso a coisas diferentes e eventualmente aumentem um bocadinho a cultura que têm em relação a isto, torna-se mais acessível. Eu acho que é boa, é sempre positivo, é positivo. sim. E o trabalho que eles têm estado a fazer, eu acho que é um bom trabalho. A Midori, não sei, pronto, não tenho de A facto visto. Midori só tem um mangá, uma série, que é o Raposo e o Pequeno Tanuki, e já vai no terceiro volume. Pronto, eles são ainda mais pequenos, que eles fazem uma impressão digital, Uhum, e só tem mesmo isso. Depois tem alguma coisa de autores brasileiros, mas mesmo japonês, e traduzido diretamente do japonês, tem o Raposo e a Pequena Tanuki. Pronto, uhum, agora, conforme também poderão tentar outras coisas, não é? No caso da Sentai, como tu sabes, são volumes únicos também, não são séries, são volumes de autocontidos. Portanto, é um bocadinho diferente também daquilo que a Devir faz, até, que é capaz de chegar até um público diferente. mais Mas eu adolescente. há uns tempos fiz uma entrevista também à Christine Meyer da Gifloy, como já disse aqui, e ela disse-me que gostava que ela, já agora a Gifloy é a única neste momento que está a lançar BD norte-americana diversificada em Portugal e de forma Uhum, constante. Tirando aquela coleção, aquelas coleções que vão aparecendo agora dos super-heróis, a coleção clássica, mas eu acho que isso é diferente. E ela conversou que até era bom que ela gostava que realmente aparecesse outra editora em Portugal a lançar cómics, até para espicaçar o mercado. Porque, como sabes, no mercado franco-belga agora existem uhum. várias editoras. E que a Gifloia também podia beneficiar com isso. Não falei aqui da Sendai e da Midori, que são coisas pequenas, mas isso aparecesse então uma editora com mais arcabouço, como a Devir, e que lançasse eh, mais dentro do que vocês estão a fazer, de forma a ombrear com a Devir, até porque nós tivemos
pensávamos que vinha aí a JBC para Portugal, eles começaram até Uhum. fortíssimo com o Attack on Titan e com edições de luxo do Akira. Também achas que seria também bom nesse sentido? Mesmo que fosse uma coisa muito parecida com o vosso mercado? Eu acho que sim, eu acho que, pronto, nós sempre dissemos, acerca da JBC a mesma coisa, não é? Eles têm um know-how no Brasil, que se tivesse funcionado aqui na altura que eles cá estiveram, tinha Uhum, também aberto o mercado, não é? Tinha se calhar, nós não temos medo que nos vão buscar as séries que nós temos, porque as séries que nós temos são as que temos, mas claro, achamos que é interessante, se calhar, as pessoas terem outro tipo de séries, sim, os leitores estão sempre a pedir outras coisas que nós às vezes não temos a oportunidade de fazer, ou que temos outras diretivas ou outras coisas que já estamos a curto prazo já pensamos fazer e não podemos fazer tudo. Eu acho que é interessante, é a mesma coisa que nós termos acesso a outro tipo, sei lá, um leitor, não é, em Portugal, infelizmente, não consegue ter acesso aos livros que gostaria de ter, por exemplo, traduzidos. É pena, não é? Os autores, e eu estou a claro, falar isto em termos de ficção, outros géneros literários. Eu acho que isso, se tivesse, era bom para as pessoas que leem, era bom para ver se nós saímos desta questão que nos assola há uma data de anos, que é, mas as pessoas não leem nada, os jovens não leem nada. Eu acho que é sempre positivo, desde que a oferta seja de qualidade, não é? E que os leitores gostem dessa oferta, eu acho que é sempre positivo haver essa concorrência, mesmo sendo outra editora que, sei lá, já claro. do tamanho da Devir ou maior, provavelmente maior do que a Devir, porque nós continuamos a ser pequenos. Pronto. Olha, e por falar no Attack on Titan, não é uma das séries também que pedem. Aliás, porque o JBC só lançou 3 volumes. E acho que, enquanto que o Dragon Ball já é uma série mais antiga e já saíram 14, no caso do Attack on Titan, se calhar se recomeçassem não era assim uma coisa muito grave, porque já não se encontram estes livros à venda em lado nenhum, penso eu. Eu não os vejo. E de certeza que é uma daquelas séries que vos pedem, não? É uma série que nos pedem e muitas vezes até nos dizem que fomos nós que interrompemos as coleções, porque Ah, entendem, pois, pois, porque entendem pois, que somos nós, pronto, e nós pois. esclarecemos que não são, a série não é nossa. Há uma questão aqui que tem a ver com os direitos, eu penso que na altura, pronto, a JBC tinha os direitos da série no Brasil, e ela foi negociada para Portugal também devido a isso. Portanto, eu nem sei se nós poderíamos fazer, teríamos que entrar em acordo com eles, não sei, porque Claro, não sei se isso é assim tão linear, sermos nós a concluir a série ou prosseguir a série quando existem os direitos concedidos a outra editora, não é? E nós também não nos queremos meter no quintal das outras pessoas, não é? Eles começaram, se quiserem terminar, pronto, eles é que sabem o que é que hão de fazer. mas a Devir tem vários direitos de séries que no Brasil são explorados pela JBC. É verdade, mas a Kodansha, neste caso, que é a editora do Attack on Titan, Sim. tem um tipo de, contrato diferente em Ah, relação ok. aos contratos que nós temos. Pronto, nós temos contratos especificamente para Portugal e se quisermos editar no Brasil não podemos, logicamente, não é? Claro, claro. Porque a Shueisha licencia-nos a nós em Portugal e em França, no Brasil, seja lá onde for, ou pelo menos no Brasil, que é outro país de expressão portuguesa, tem outra editora. E eu penso que no caso da Kodansha isso não é assim que funciona, porque a JBC tinha os direitos no Brasil e também tinha os direitos, ou tinha preferência de direitos em Portugal. Portanto, pronto, isso depois são eles que gerem isso, não sei como é que depois funciona. Claro. E estamos aqui a falar de séries, séries novas, séries a decorrer. Tens noção quantas séries estão neste momento a decorrer por Então, vocês? a decorrer nós temos, ontem por acaso estava a verificar, nós temos 14 séries no total, Uhum. e temos só 2 terminadas, portanto as outras 12 estão a decorrer. Séries Exato. as séries tanto ao bom. Ontem por acaso estava-me a perguntar isso e nós às vezes perdemos um bocado A noção. a noção da quantidade, não é? Mas vamos, portanto, já terminámos, temos o Black Edition, o Dead Note terminado, o Tokyo Ghoul terminado, e este ano vamos acabar outras 2, e pronto, e vamos começar a ver se começamos a arrumar, um bocado a casa, porque isto também é um desgaste grande,
termos séries a começar e não termos outras acabadas, não é? Precisamos Claro. de ir organizando o trabalho desta forma. E tens outra acabada, que é o All You Need Is Kill, certo? Mas isso era só 2 Sim, volumes, mas mas pronto. isso são 2 volumes, sim, não é propriamente é uma série Mas muito pronto, está curta. terminado, está Sim, sim, terminado e sim. podem colocar isso no currículo, não é? Olha, onde é que eu ia? Espera aí, que agora perdi-me um bocadinho na minha. Já sei. Estávamos aqui a perguntar das séries que estão a sair, porque epá, eu até estou um bocado com alguma curiosidade para como é que vocês definem qual a série que vai sair em X meses. Como é que fazem essa filtragem? O que é que. É o que procura o público é que vai dizendo através das vendas ou dos pedidos aquilo, o retorno que vocês têm tido dos vossos leitores é que vão vendo quando é que, ok, este mês vai ser esta série, este próximo vai ser esta, depois vai ser outra vez esta. Isto até porque nas redes sociais eu tenho visto muita gente a perguntar do Kenshin, no Kenshin, no Kenshin, no Kenshin, que é uma daquelas séries que vocês editam se calhar com menos frequência. E pronto, eu era mais um bocadinho saber muito mais ou menos como é que vocês gerem isso da Dos periodicidade de lançamentos, cada título, necessidade de sim. lançamento. Então, nós temos, um contrato que diz que nós temos que editar por ano X volumes de cada série. Temos que Uhum. cumprir este contrato. O que é que acontece? Nas séries que têm melhores resultados, e também que as pessoas, querem, portanto, que as séries sejam mais rápidas, não é? Nós fazemos uma edição, temos uma periodicidade mais curta, portanto, mais curta, sim, portanto, lançamos mais vezes. Nas outras séries que têm piores resultados e que se arrastam, as vendas arrastam e nós muitas vezes não conseguimos comportar as edições posteriores porque não paga as anteriores, portanto, e essas são mais demoradas, portanto, é o caso do Kenshin. O Kenshin tem um público muito específico e de facto há pessoas que pedem muitas vezes, mas também não são muitos, não é? Portanto, nós temos que optar por lançar séries que sustentam melhor para depois conseguirmos sustentar as outras, porque se só editarmos as que não se sustentam, então não conseguimos editar nenhumas, não Claro, é? Portanto, temos que ter retorno para conseguir aumentar a regularidade das séries que têm menos retorno, digamos assim. Como é que isto acontece? Nós, pronto, há aqui duas situações, que é aquela que já disse, temos um contrato e temos que cumprir o número de volumes editado anualmente. Como é que decidimos as séries? Normalmente é o Rui Santos, o editor, que vê isso, portanto, que está atento aos mercados, que lê os livros, que depois partilha connosco e fazemos alguma triagem do que é que existe, do que é que está a correr melhor, o que é que está a correr pior, o que é que nos oferece, o que é que nós podemos fazer, o que é que não podemos fazer, e depois agendamos estas novidades em pontos mais altos do ano, não é? Em alturas mais importantes, como é o caso de maio. Maio é a altura mais importante de lançamentos dentro do ano. E a partir destes lançamentos, depois também, de acordo com o retorno dos leitores, aceleramos ou desaceleramos. Ultimamente o que tem acontecido é que pronto, temos estado a acelerar ou temos que acelerar bastante, pelo menos antes havia maior espaçamento entre o número 1, o 2, etc. Tinha a ver com as vendas e com o uhum, retorno que as pessoas tinham. Agora, como as coisas são mais rápidas e há de facto mais pessoas a aderir também às coleções, nós conseguimos aumentar aqui um bocadinho a regularidade. Portanto, em vez de estarmos 2 meses ou não sei o quê para editar o número 2, normalmente tentamos editar logo assim uma série deles de seguida, que é para depois, para não termos as pessoas a queixarem-se que já leram o 2 ou já leram o 1 e onde é que está claro. o 3 e não sei o quê. Pois, tu tinhas dito que há uns minutos atrás que vocês tinham um plano para este primeiro semestre que não estão a conseguir cumprir. Eu acho que neste momento, os últimos meses só têm lançado, tirando este mês de maio, que lançaram 5, ou vão lançar 5 no Mangás no total, mas os meses anteriores foram só 2 em vez de 3, por exemplo. 3, em Eh, média 3, mas temos lançado uma média de 3, sim. Sim, mas os últimos meses acho que foram 2. Eu estive aqui a ver aqui as notícias de lançamentos, acho que foram 2 mangas, pelo menos em abril e março, acho que foram 2, mas não tenho a certeza, mas pronto. Isto, Hum.
achas que vão conseguir acelerar isto no segundo semestre? Achas que vão conseguir lançar mais que dois ou três por mês? Para Temos poder aqui, cumprir, se calhar, até esses mínimos de livros por ano? sim, nós tivemos aqui um ajuste neste princípio, este princípio do ano, um ajuste a estas séries novas. Foste embora? Não, Alô? não, podes continuar. Um ajuste a estas séries novas e a nossa intenção era de facto estabilizar durante algum tempo uns 4 volumes por mês, não é? Portanto, eu acho que esperamos que sim, que a partir agora de junho, junho ainda, não, este mês temos 5 livros, dois ainda, sim, 5 livros. A partir de junho temos aqui já, ou vamos tentar ter os 4, 5 livros e manter esta regularidade, porque senão não conseguimos, é como tu dizes, não conseguimos cumprir. Isto tem atrasado pelos fatores, pronto, estamos aqui a ajustar-nos a este aumento, a este crescimento do mercado, estamos a ajustar-nos a estas situações novas de coleções novas, às situações novas também que nos traz estes atrasos todos de aprovações, etc. Mas eu penso que sim, eu acho que, pelo menos é a nossa intenção e é o que nós estamos a trabalhar para fazer, é ter pelo menos os 5 lançamentos por mês. Ok, boa. Olha, e a crise do papel, os aumentos de custos do combustível, achas que isso pode afetar os preços, o vosso preço de capa nos próximos tempos? Estamos a Para já trabalhar tem-se para aguentado, isso. não é? Mas o preço do papel já alterou bastante. Sim, sim, Nós sim. estamos a trabalhar para não, interferir, quer dizer, pelo menos por enquanto não. Este ano estamos a fazer 10 anos de publicações de mangá em português, e não queremos, e este ano não está previsto que haja uma subida de preço de capa. Mas nós há 10 anos que mantemos o mesmo preço de capa, Exato. atenção, não é? E apesar de todas as reclamações, houve uma altura que tínhamos muitas reclamações do preço dos livros, porque os ingleses gostavam mais baratos e porque isto e porque aquilo, o que não era também verdade, não é? Porque às vezes gostavam mais baratos, porque as cadeias fazem uns descontos Claro. disparatados no preço de capa dos livros, mas nós nunca aumentámos, portanto, até agora não aumentámos o preço e não prevemos este ano fazê-lo. Depois vamos ver, quer dizer, por enquanto estamos a aguentar, conseguimos. O ano passado foi mais complicado em termos, por exemplo, do papel, por causa dos transportes. Este ano temos estado pronto, a jogar à defesa, digamos assim, e a antecipar as chegadas de papel, etc., os atrasos todos que existem, para conseguirmos continuar a publicar sem haver impedimentos por falta de matéria-prima, não é? Olha, já podes adiantar o preço do One Piece? Então o preço do One Piece, acho que o que nós tínhamos apontado é que iria custar o preço dos 3 volumes daqueles packs que nós temos, que é 19,98. Sim, Nós temos uns packs uns starter packs de algumas séries que sim. têm 3 livros, portanto são 2 livros, oferece um, portanto é o preço de 2 livros, 19,98, e eu penso que é aqui que vai estabilizar o valor. Portanto, Ok. Portanto, pronto, é por uma aí boa oportunidade. Olha, 16. e no Ibranim, vocês vão ter alguma atividade que foram lá no stand, alguma promoção especial para quem visitar o vosso stand? Nós vamos ter brindes, eventualmente, para os primeiros leitores que forem comprar Jujutsu Kaisen. Boa. Aliás, Ok, porque lá sai primeiro do que nas livrarias, não é? sim, porque é o Portanto, quem pré-lançamento. pré-lançamento, Quem pronto. não tem ninguém neste momento, terá Jujutsu Kaisen. E depois que, pronto, vamos ter se calhar alguns passatempos com ofertas de outras coisas sem ser só de Jujutsu Kaisen, mas pronto, esperamos ter muita afluência, portanto não conseguimos gerir muitas atividades porque já sabemos como é que, o último grande lançamento que nós tivemos no Iberanime foi Tokyo Ghoul, grande lançamento em termos de dimensão, pronto. Sim. E foi um fim de semana de maluqueira, pronto, foi mesmo um fim de semana de muito trabalho. E vamos fazer estes passatempos, mas nada assim muito. Algumas coisas organizadas, algumas surpresas, mas nada assim muito Ok. que mereça Espero que, muita, muita menção. Diz, desculpa. espero que vá muita gente e eu de certeza que se assim for vai correr muito bem para o Jujutsu Kaisen, vai
vai correr muito bem, pelo retorno que temos tido aqui no Central Comics. Olha, a nível de romances gráficos, que até passa uma boa fase aqui em Portugal, existe uma coleção na Devir chamada Biblioteca da Alice e que está assim um Uhum, bocadinho também paradita. uhum. Alguma coisa em calha para continuar com isto? Alguma coisa que estejam a preparar para ainda para este ano, por exemplo? Vamos ter um livro novo que, eu não vou anunciar já, mas que está mesmo a chegar, ele já está pronto, faz parte agora de uma foi feito não foi produzido cá em Portugal. Uhum. Não sabemos ainda, ele vai chegar para aí em junho, julho, talvez. Hum, não sabemos se vamos lançar antes do Festival da Amadora, se o que é que vamos fazer, mas sim, vamos ter um livro novo a cores da Biblioteca da Alice. E é o que está previsto neste momento. Nós temos também, pronto, nós especializamos um bocadinho no género do mangá, não é? E temos consciência que há outras editoras que neste momento trabalham melhor o cómic e as novelas gráficas. O mercado de novela gráfica em Portugal continua a ser ainda mais pequeno do que o que está a Claro. acontecer neste momento com o mangá. Portanto, e o que se passava de anos anteriores é que a novela gráfica era sustentada com o retorno do mangá, pronto, e as vendas arrastam-se e são muito lentas, etc. Ok. Portanto, optámos por ter uma oferta mais reduzida, mas é uma coisa que nós gostamos muito, portanto, a novela gráfica europeia é um género também que gostamos muito. Não vamos abandonar, mas temos uma oferta mais reduzida do que Claro. tínhamos aqui no passado. Também é natural que sejam livros que se arrastem mais para se poderem pagar, até porque geralmente os vossos livros da Biblioteca da Alice são livros mais caros, são livros com muitas páginas e ficam com preços mais, não é preços mais caros, mas preços mais elevados. E, Do portanto, com geralmente esse tipo de livro é um livro que se vai vendendo durante mais tempo, uhum, é esticado, o volume das vendas é esticado durante um período maior do que livros mais baratos. Isso é normal, uhum. portanto, a acontecer. Hum, Olha, relativamente, vocês já responderam esta situação até acho que nas vossas redes sociais, mas aqui relativamente ao do Walking Dead, só para ficar até mais o pessoal ficar esclarecido, e como tu sabes também aqui os visitantes do Central Comics são mais diversificados e acho que eles queriam que eu fizesse esta pergunta. Esta é a próxima pergunta que vou fazer a seguir. Mas até porque aqui com o Walking Dead é aquela das poucas séries que vocês infelizmente tiveram que cancelar. Uhum, Isto não se deviu especificamente, se calhar, só a vendas, porque aquilo estava a correr bem. Vocês fizeram várias impressões no início, o primeiro volume esgotou, depois voltaram a imprimir, voltou a esgotar e depois fizeram aquele compilado, não é? E uhum. infelizmente terminou no volume 14. Isto acho que houve aqui também uns problemas relativamente a direitos, ou foi só também a nível de vendas? Como é que foi? Foi a nível de vendas, porque de facto os primeiros 3 volumes, tiveram reedições, mas para dizer que nós, o resto da coleção nunca reeditámos, nenhum deles, não é? Eu acho que Claro, agora o 3 e o quatro estão esgotados, portanto o 4 já chegou lá. O resto nós continuamos a ter grande parte da edição em armazém, pronto. Mesmo durante o período em que eles continuavam a ser regularmente. Mas foi também uma situação, com o licenciador, pronto, com os direitos, que não proporcionou que nós continuássemos a coleção, pronto. claro. Os Mas moldes em que tens, estava a co tens diz, alguma desculpa. justificação para os primeiros venderem tão bem e depois haver uma quebra tão drástica de vendas? Eu acho que tem a Pensaram ver nessa situação ou não? eu acho que tem a ver com as pessoas que compravam o Walking Dead, eram de alguma forma também fãs da série. As várias temporadas da história foram-se afastando do cómic, não é? A história já não tem nada a ver. Os primeiros tinham a ver com a história da primeira temporada, da segunda temporada, Claro. mas depois não tem nada a ver. E havia um pico que nós notávamos, havia um pico cada vez que era lançada uma nova temporada. E depois isso também esmaeceu. Eu não sei se ainda há muitos fãs de Walking Dead, não é? Agora a série terminou, não sei se continua a haver muitos fãs, mas também A noto. série não terminou.
Não terminou, não houve um último episódio. Ainda não, ainda está no, Ah, ainda falta, já houve 2 vagas da última temporada, mas ainda falta mais uma vaga da última temporada. Falta uma série. Eu estou a seguir por isso, ok, ok. Eu por isso pensava que já não, tinha ainda não. terminado. Pronto. Mas, e acho que as pessoas se afastaram um bocado, quer dizer, e acabaram por não continuar a ler o cómic, provavelmente, não sei se entretanto, não sei, assim, em termos de público em Portugal, se as mesmas pessoas que seguiam, são as mesmas que seguiam no início. Dá-me Claro, ideia que não é? Dá-me ideia que as pessoas também se desinteressaram e depois têm outras coisas para ver e cada vez há mais séries, portanto acabam por se distrair com outras coisas. E isso eu acho que tinha grande influência no livro, que é um produto sim, também de conjunto, não é? pois. Tinha muito a ver com a série e teve influência nas vendas do livro, seguramente. Pois. Eu também acho que isso me influenciou no podcast da Gifloy, outra série do Robert Kirkman, cuja série de televisão teve 2 temporadas, mas aquilo nunca teve grandes fãs, nunca correu assim muito bem, e acho que isso é capaz também de ter influenciado na banda desenhada. Para terminar, Ana, que já estamos aqui há bastante tempo e tu tens mais que fazer, tens que pôr roupa para Uhum. secar e Também, coisas. Não, estou a sim, brincar, sim. tens que ir trabalhar, e eu Também. também. Eu tinha que fazer esta pergunta porque serão matável-me, que é as outras séries de cómics que estão a meio da Devir. Uhum. Refiro-me ao Sex Criminals ou Paper Girls, que falta só um volume, salvo erro, para 2, fechar a série. faltam Faltam 2, 2. 2, sim. E o Lazarus. Uhum. O que é feito delas? Então, o Criminosos do Sexo, Sex Criminals, era do mesmo licenciador que o Walking Dead, portanto, pertence ao mesmo Não grupo. sabia. Ok, ok. Nós fizemos 2, e depois tivemos que interromper, portanto, não conseguimos continuar. Eu penso que eles também, eles editaram, a série, no Brasil eles continuaram e acho que já acabaram, Uhum. aquilo, salvo erro, tem 6 ou 8 volumes, uma coisa assim do género. Portanto, essa foi mesmo interrompida e não temos previsão de a continuar. O Lázaro está a demorar bastante tempo, é um facto, assim como o Paper Girls, mais tempo do que nós desejaríamos, porque são livros que são feitos em coedição, portanto, eles são feitos no Brasil, são produzidos no Brasil, e nós temos estado foi o período da pandemia, que não havia transportes, que era uma confusão. Depois, o ano passado, também houve aqui muitos atrasos por parte do Brasil, porque eles só também há pouco tempo é que voltaram a estar numa situação estável em relação aos casos e etc, não é? E agora não é noticiado, mas a coisa também continua a não estar muito Exato. simpática lá para os lados deles. E agora, finalmente, nós vamos mandar vir os livros. Portanto, os livros já estão prontos, há pelo menos, sei lá, um ano e meio. Estes, o Lázaros 4, o Paper Girls 5 e 6, o Umbrella, que entretanto o primeiro volume do Umbrella Academy também tinha esgotado e também foi feito lá. Portanto, neste período, pelo aumento dos preços dos transportes, pela questão da pandemia, etc., nós mandarmos vir ou importarmos apenas um livro ou 2 livros, era quase a mesma coisa do que fazermos 2 ou 3 tiragens do livro, portanto não era viável. Sim, exato. Tivemos que juntar algum volume, não é, para conseguirmos mandar vir. Portanto, eles vão chegar, eu ainda não tenho data para eles chegarem cá a Portugal, mas posso avançar que esperamos até julho, pelo menos o Paper Girls esperamos lançar, vamos lançar os 2 ao mesmo tempo, temos muita gente e é a série que as pessoas mais querem, também é a Sim, série se calhar mais engraçada ou que as pessoas mais gostam, e o resto também vai chegar, pronto. E a partir de agora esperemos que isto desbloqueie. Mas pronto, nós aqui em Portugal de facto não temos preços competitivos para imprimir a cores. sim. Acabamos por optar, e como isto são livros que podem ser feitos nas 2 línguas, fazendo coedição, fica muito mais barato, Coedição. muito mais, o preço é completamente diferente. Acabamos por optar por fazer isto no Brasil, mas temos estas situações. Mas até julho, eu ainda não tenho data fixa, Sim. mas até julho esperamos ter cá os livros, pronto.
Então, a Paper Girls, Lazarus e a reedição do Umbrella Academy, é do isso? Umbrella, sim. E o novo cá de chegar, esta nova novela gráfica que também vem Sim, neste ok. pacote. Pronto, também foi Ok, feito, ótimo. ok? Portanto, Muito bem, em princípio depois anunciaremos, quando tivermos os livros na mão, que é para não andarmos a falar e depois as pessoas dizerem que muito andamos a bem. passar. Para saberem todas as novidades da Devir, seguem as vossas redes sociais, o vosso site, não é? Uhum. Devir.pt, as vossas redes sociais, onde é que vocês estão? No Instagram, no Facebook, TikTok? TikTok ainda não. Atenção que é Ainda não. editora devir.pt, senão devir.pt mandas as pessoas para os jogos, não é? Que é a parte Ah, da pronto. Olha, por ok? falar em jogos também, para quem gosta de jogos de tabuleiro, podem ver também a entrevista ao Rodolfo Lopes que fizemos aqui também há umas semanas. Está disponível no nosso canal do YouTube e também em podcast, nas principais aplicações de podcast, onde podem ver lá. Mas é editora de vir para a parte da. Não, como é que é? Editora de Editora vir.pt? devir.pt, sim, sim. Pronto, ok. Redes sociais é Instagram, Facebook, Instagram, Facebook, Twitter? Não. Twitter alguma coisa, mas pouco, está desatualizado o Twitter. Ok. Mas o canal principal é o site. Pronto, é no site que anunciamos os lançamentos com mais tempo, fazemos outro tipo de. É o canal principal. Portanto, Ok. venham ao nosso. Muito bem. Exato. E ainda tem um canal também da YouTube, mas também acho que é dedicado aos jogos de tabuleiro, certo? Também temos um da editora, mas também está desatualizado. Não temos posto, normalmente Ah, temos lá, temos book trailers e não sei o que, algumas coisas, mas mais antigas, portanto, ok. não, não Ok, está. pronto. Olha, Ana, muito obrigado por este bocadinho. Foi quase uma horinha aqui de boa conversa. Acho que elucidaste aqui bastante os nossos espectadores, muitas questões aqui interessantes que tu foste respondendo. Agradeço mesmo este bocadinho. Espero, desejo muita sorte com o Jujutsu Kaisen, com o Obrigada. Iberanime e com o futuro da Devir, obviamente. E não sei se queres dizer alguma coisa relativamente a algum livro que Não, venham a faltou dizer. Iberanime, venham a Iberanime, que vai ser o grande evento. Acho que não sei ainda quantas pessoas é que vão estar presentes, nós depois temos essa informação, mas de certeza que rebenta com o número de bilhetes vendidos dos anos anteriores, as pessoas estão desejosas de estar em eventos e de estar umas com as outras. Vai ser de certeza um evento divertido. E leiam os nossos livros, ou vejam os livros, leiam, passem aos amigos, ler é que Claro. interessa, seja de forma for. Pronto. Ok? Então vá. Ok, muito Obrigada, obrigado. obrigada. E está tudo dito. Foi a Tá, entrevista possível com a Ana Lopes. Obrigado. obrigada.